Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai passar 10 estatísticas de informações que podem ser super interessantes aí para os seus esforços de SEO em 2020. E antes de começar vou deixar registrado, né? Tem muitos estudos e estatísticas online, né? Muitas delas a gente já conhece, já sabe, e eu acabei selecionando algumas que eu acho interessante aí para um trabalho eficiente de SEO em 2020. Ou seja, não significa que você deva desconsiderar outras informações, mas eu achei essas muito pertinentes, muito interessantes. Então vamos lá. E a primeira informação é de um estudo da HubSpot, né? Confirmou que 75% dos usuários não vão para a página 2. E isso é muito interessante avaliar esses dados, que em sinergia com outras informações, então, por exemplo, a Zell Limit Web também fez um estudo, né? E acabou confirmando que praticamente 70% dos cliques vão nas top 5 primeiras colocações. E a gente sabe muito bem que o principal tráfego aí vai para as top 3, né? Então é muito importante você validar que seus esforços de SEO, eles devem ser direcionados aí para palavras-chave que vocês consigam posicionar. Então às vezes você direciona numa palavra-chave que você tem um volume alto, mas tem uma competição também muito alta, né? E você não consegue chegar, você está lá na página 3, você sabe que você não vai ter clique, você não vai ter tráfego para o seu site. Então talvez faça sentido aí você direcionar para pesquisas que são menos competitivas, e é lógico, vai ter um pouco menos de volume, mas você chegando aí nas top 3 colocações, você vai conseguir levar um tráfego considerável para o seu site. E aí a gente vai emendar e falar da segunda informação estatística aí que eu acho super interessante, né? Que é uma informação de um estudo da WordStream, que 50% das pesquisas tem 4 ou mais palavras. E aí é muito importante você avaliar aí todos os esforços de SEO que você está fazendo, se você está direcionando aí para a intenção certa de pesquisa para o usuário. Então eu vejo muita gente, inclusive ali criando conteúdo no blog e tal, você vai lá no Yoast, tem aquele, né, definir a palavra-chave, eu vejo muita gente usando uma palavra-chave só. Então é muito melhor que você defina, né, o seu conteúdo, as suas páginas, para atacar em pesquisas que tem 4 ou mais palavras, né? Intenção de buscas mais definidas, porque além de você ter uma probabilidade maior de trazer o tráfego para o seu site, você também vai ter uma probabilidade maior de trazer um tráfego qualificado para o site. E talvez esteja se perguntando, ok, mas e aí como que eu vou chegar na primeira colocação, né? Na primeira página, pelo menos, para conseguir atrair uma quantidade maior de tráfego para o meu site? E a terceira estatística que a gente vai passar aqui é muito interessante. Tem um estudo do Backlinko, tá? Que ele acaba mostrando que, em média, na primeira página, os resultados que estão na primeira página do Google, eles têm normalmente aí 1.890 palavras. Então, de uma maneira geral, o que você tem que pensar? Se você quer posicionar, provavelmente você tem que criar um conteúdo aí com 2.000 palavras, né? Então você vê que é um texto relativamente considerável. Lógico, tem uma variação de segmento para segmento, da tipo de pesquisa, tem uma série de variações, mas na média, você sabe que se você quiser posicionar para alguma coisa aí, tente criar um conteúdo que pelo menos tenha 2.000 palavras. Lembrando que sempre você tem que oferecer um conteúdo de qualidade, uma experiência boa para o usuário. Então lembre-se das 2.000 palavras, né? Talvez seja um pouco mais ou um pouco menos, mas ofereça uma experiência boa para o usuário, seja com imagens, com vídeo, com outro tipo de informação que sempre auxilie o seu usuário. E vamos para a nossa quarta estatística, segundo um estudo aí da Ahrefs, menos de 6% das páginas novas conseguem se posicionar aí nas primeiras 10 colocações para as pesquisas do Google. E o que a gente está falando de páginas novas? Nesse estudo ele considera a página nova páginas que tenham menos de um ano. E eu acho que vale a pena fazer o adendo, né, e acrescentar mais uma informação que a própria Ahrefs acabou identificando aí, que 60% aí dos resultados que estão entre as 10 primeiras colocações no Google tem mais do que 3 anos. E o que isso significa? Significa que SEO é um trabalho a longo prazo. Então você talvez queira aí criar conteúdo, se posicionar rapidamente, e em alguns casos realmente é possível, mas de uma maneira geral, qualquer conteúdo que você vai criar, não importa se seja uma página ou se seja um post aí de WordPress, né, do seu blog, você vai demorar para posicionar. Principalmente aí porque muitas vezes você vai precisar de uma série de sinais, sejam backlinks ou sinais sociais e tal, que vão fazer com que essa página fique mais forte ao longo do tempo. Então sempre lembre disso, SEO é um trabalho a longo prazo, nunca pense em curto prazo. De vez em quando você pode dar sorte e a curto prazo ganhar bons resultados, mas o certo é sempre pensar a longo prazo. E por falar em blog, outro estudo aí da HubSpot mostrou que as empresas que têm um blog no seu site, né, elas acabam tendo 97% mais de geração de backlinks. Então isso é muito interessante, esse estudo foi bem bacana, por quê? Porque comprovou aí que normalmente os backlinks que vão levar autoridade para os seus sites, eles são incentivados aí
pela criação do blog. E aí assim, além de 1 milhão de fatores aí que são positivos você ter um blog, principalmente porque você vai estar muito mais próximo aí do seu público-alvo, a gente sabe que isso acaba gerando mais backlinks para o seu site, mais autoridade para o site e consequentemente melhores posicionamentos. E eles acabaram identificando aí posts de blog que tem um vídeo, normalmente tem 53% mais de chance de estarem na primeira página do Google. Então, mais uma vez, a gente está lembrando aí em conteúdo e experiência do usuário. Ou seja, se você tem um post de blog que você consegue oferecer uma experiência melhor para o usuário, colocando tipos diferentes de conteúdo, né? Então, você tem o texto, você tem a imagem, também colocou o vídeo, isso vai impactar positivamente para o seu usuário e provavelmente nos seus posicionamentos. E já que a gente está falando em vídeo, não tem como falar do YouTube, né? Lembrando que o YouTube é o segundo maior mecanismo de pesquisa da web, atrás somente do próprio Google. E aí vem nossa 7ª estatística aqui, que é um estudo do Backlinko, que acabou identificando que 68%, ou seja, né, 2/3 dos resultados que estão na primeira página de pesquisa do YouTube, eles são vídeos em HD. Em outras palavras, significa que se você quer se posicionar bem no YouTube, você precisa ter um vídeo com uma qualidade mínima. Não precisa ser 4K, mas tem que ser pelo menos em HD. Lembrando que isso provavelmente, por ser uma média, deve variar de segmento para segmento. Então, se você estiver no segmento de esportes e ação, talvez valha a pena investir um pouco aí no 4K. E já que a gente está falando do YouTube, vamos para a nossa 8ª estatística, que também é do Backlinko, né? Eles acabaram confirmando aí que os resultados que estão na primeira página dos resultados de pesquisas do YouTube, eles têm, na média, 15 minutos de duração. E talvez esteja se perguntando aí, né? Putz, mas eu sempre vou precisar vídeos de 15 minutos? Não necessariamente, né? Dependendo do segmento, do que você vai estar falando, né? Você vai conseguir posicionar para vídeos que são mais curtos ou vídeos mais longos. Mas é interessante ter essa noção, essa informação, né? Para que você sempre pense em criar, na média, vídeos de 15 minutos. Lembrando que o vídeo pode ser longo, mas para você conseguir captar a atenção do seu usuário, isso vai acontecer nos seus primeiros 6, 7 segundos. Então o começo do vídeo é muito importante para você também. E a nossa 9ª estatística aqui é relacionada com marca, né? Muito interessante isso. Foi um estudo da WordStream que acabou verificando que os usuários, quando pesquisam algo no Google, se eles têm afinidade com uma certa marca e eles veem o resultado dela, normalmente o CTR deles aumenta de 2 a 3 vezes, né? Então você é muito mais propício aí a clicar em resultados de marcas que você já conhece. E acho que até para agregar nessa informação, né, a gente tem um estudo da Ignite Visibility que 55% dos usuários falaram que só clicariam no resultado se eles conhecessem a marca, né? Então repara que tem uma diferença entre um dado estatístico que a gente viu primeiro e o segundo, que é um estudo que você está questionando ali o usuário. Mas de qualquer jeito, essas informações mostram pra gente que a marca também pode ajudar nos seus esforços de SEO. E aí talvez você fale, putz, mas eu não tenho uma marca conhecida. Então faça um trabalho de construção de marca. Mais uma vez você está avaliando aí que o trabalho de SEO é um trabalho a médio e longo prazo. E para finalizar nossa 10ª estatística, é um estudo da Iron Paper que acabou identificando aí que o tráfego orgânico do Google leva na média 300% mais de tráfego para o seu site do que as redes sociais. E por que é muito importante eu saber disso, né? Porque eu vejo no dia a dia muitos proprietários de sites, de e-commerce, começam um projeto e eles acabam investindo somente em redes sociais para adquirir um tráfego para o site, né? Então, assim, se você sabe que o tráfego orgânico do Google acaba levando 300% a mais de tráfego para o seu site do que as redes sociais, então no seu plano de negócio você já deveria pensar aí em fazer um trabalho orgânico, inclusive antes do que o social, ok? Até porque você também sabe que isso acaba levando mais tempo para dar resultado. E aí, qual conclusões que a gente pode chegar com esse monte de estatística, né? Então eu vejo de cara aí 3 conclusões. Uma, que SEO é um trabalho a longo prazo. Então sempre lembre que por ser um trabalho de longo prazo, você precisa planejar as ações que precisam ser feitas hoje para que você consiga absorver isso daqui a 3, 4 meses. E lembrando que os principais resultados ali a gente viu que vão estar na primeira página depois de 3 anos. Então talvez você vai absorver isso muito tempo depois. Então quanto antes começar, melhor, né? O segundo ponto é a qualidade do conteúdo, né? Não importa se seja no YouTube, tendo vídeos em HD, mas nas suas páginas ou no seu blog, é muito importante que você ofereça qualidade. A qualidade pode ser aí percebida através de quantidade de palavras, né? Então a gente pode fazer posts aí com 2.000 palavras ou até mais, mas se você incorporar outras coisas que vão auxiliar o usuário,
principalmente como imagem ou vídeo, né, que a gente também viu, isso com certeza vai auxiliar o usuário. E para finalizar, eu acho que a questão de marca é super importante, né, e está um pouco em conjunto com o resto, porque quando você tem um trabalho a longo prazo, você cria marca. E se você cria marca, você acaba criando a confiança do consumidor e a gente acabou vendo que isso inclusive aumenta o CTR, a taxa de clique ali nos resultados de pesquisa do próprio Google. É isso aí, gente. Espero ter ajudado e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.